Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu lembro de uma frase do Chacrinha, ante o noticiário de ontem para hoje, que é a seguinte: não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Essa expressão pode ser perfeitamente dita pelo presidente Trump, cuja atuação nas últimas horas revela idas e vindas, curvas e retas que confundem o mercado internacional e continuam pondo de cabeça para baixo os mercados de todo o planeta. Não dá para saber o que esse cara quer. Ele já foi, já voltou, dizem que é para negociar, não parece. Enfim, estamos com alguém com alguns sinais de instabilidade, isso para ser mais delicado, instabilidade na cabeça da economia mais forte do mundo e do país militarmente mais potente do planeta. Então, vamos
Acaba de chegar o Globo, obrigado. Vamos ao Globo. Chegou agora. Ucrânia aceita a proposta americana de trégua de 30 dias na guerra. Olha a manchete da Folha. Ucrânia aceita cessar-fogo e Estados Unidos dizem que decisão está nas mãos de Putin. O Estado de São Paulo. Ucrânia aceita plano de trégua dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos e espera a resposta russa. E o Valor tem uma manchete de caráter econômico, que é taxa de poupança cai pelo 3º ano seguido, sinal negativo para o avanço do investimento. E está aqui também, a Ucrânia aceita cessar fogo e Estados Unidos retomam apoio militar ao país. Americanos voltam a fornecer a Kiev proteção e inteligência. E a Folha diz, isso diz o Estadão, e a Folha diz que pela primeira vez em 3 anos, um dos lados concorda com a trégua. O Globo já diz assim: falta Putin concordar com os termos, cessar fogo temporário servirá para uma negociação pela paz. Estados Unidos retomam ajuda a Kiev. Na noite anterior, anteontem, a Ucrânia levou a guerra até Moscou. Foram danificados alguns prédios, houve algumas mortes e esta noite a Rússia revidou. A Rússia bombardeou intensamente a capital ucraniana, Kiev, que os ucranianos chamam de Kyiv, e outra cidade, dizem que é a cidade natal do presidente Zelensky. Deixa eu ler aqui o que diz o Globo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou a proposta de trégua feita pelos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias na guerra iniciada há 3 anos desde que a Rússia invadiu o seu país. A pausa nos conflitos que serviria para uma negociação de acordo de paz permanente depende agora do aceite do líder russo Vladimir Putin, que deve conversar com emissários americanos nos próximos dias. O entendimento entre Estados Unidos e Ucrânia prevê ainda que os Estados Unidos retomem a ajuda militar a Kiev, suspensa desde que o presidente Donald Trump assumiu uma posição mais alinhada à Rússia. Não entrou no acordo, porém, nenhuma previsão de devolução de território à Ucrânia pelos russos, que hoje ocupam uma faixa correspondente a cerca de 20% do país na porção leste. Como é que fica a Ucrânia num acordo desse? Num acordo que tem todas as cores pró-Rússia. Eu vou transmitir o que se diz porque o texto não é conhecido ainda. É que a Ucrânia vai perder esse território conquistado pela Rússia. Mas, tem esse mas, que eu acho muito estranho, fica garantida a existência da Ucrânia como um país soberano. Ou seja, não será um fantoche russo, não será um país falso que apenas tem demarcações territoriais, mas, na verdade, serve econômica, política e militarmente à Rússia. Eu não sei se isso é uma garantia topável, e a impressão que se tem, pelo menos do que se falou até agora, é que
São 30 dias, a guerra não termina, são 30 dias de deposição de armas, depois continua. Então não é um tratado de paz definitiva, é que nesses 30 dias, sem guerra, acredita-se que há uma possibilidade mais ampla de uma negociação de paz. Mas é estranho que essa negociação, conforme informam autoridades americanas, prevê que a Rússia fica com os territórios conquistados. Fica com os territórios conquistados. A Crimeia e esse restante ligado à Crimeia e que bordeja as fronteiras da Rússia. É muito estranho, porque isso seria uma vitória russa na guerra. A Rússia invadiu e acaba garantindo a posse dos territórios. Não sei se a Rússia vai criar um outro país, provavelmente vai incorporar esse país ao território russo. Isso faz o que pensar, porque mostra a Putin que vale a pena a guerra e que ela pode resultar na conquista de territórios. Não sou eu que estou dizendo, são os governantes do restante da Europa que temem que a Rússia tenha a ideia de avançar sobre outros países, como Polônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Suécia, países que estão ali e que, de acordo com o que pensam os russos, eles gostariam que voltassem esses países a formar um conjunto que você pode chamar de Império Russo, o grande Império Russo. E aí, França, Inglaterra, há uma Alemanha, há uma movimentação no sentido de armar melhor a Europa e partir do conceito de que os Estados Unidos estão abandonando a defesa da Europa. Enfim, é essa a fotografia do momento. Então a gente tem que esperar. De repente Putin não concorda, mas os ingredientes para que ele concorde estão na mesa, Basta ele dizer sim e assim você terá 30 dias de suspensão de ataques de parte a parte, mas não o fim da guerra. Bom, o dia de hoje também traz uma notícia importante, que está aqui no alto do globo. Estados Unidos taxam aço e alumínio em 25% a partir de hoje, inclusive do Brasil. Brasil tentou adiamento e Lula alfineta Trump, fale manso. Não sei por quê, porque, ao que me consta, o Trump não falou alto com Lula. Até hoje, ao que me consta também, desconhece a existência do presidente brasileiro. A Casa Branca confirmou que vão entrar hoje em vigor as taxas de 25% para a importação de alumínio e aço dos Estados Unidos, o que pode afetar a indústria brasileira. Em uma visita a uma fábrica de automóveis, Lula criticou o presidente americano. Não adianta o Trump gritar de lá, não tenho medo de cara feia, fale manso comigo. Quem está falando manso, e deve falar manso mesmo, é o Brasil, não tem ideias de retaliação, e sim de negociação. O Brasil, aparentemente, vê condições de negociar troca de alíquotas, definição de cotas, etc., com os Estados Unidos. Isso já aconteceu na administração anterior do presidente Trump. Estava em vigor até agora. Ontem foi um dia de idas e vindas do presidente Trump
o Canadá revidou essa nova taxação e a província de Ontário, que fornece eletricidade a vários estados americanos, resolveu também aumentar a sua taxa, e aí o Trump dobrou a aposta, dobrou a taxa, foi a 50% a taxa sobre produtos importados do Canadá. O Canadá recuou, a Rússia recuou também, ou seja, Estados Unidos recuou também. Foi uma ida e volta num dia só. Mas uma coisa que deixa a cabeça dos mercados confusa. O mercado trabalha com investimento e resultados. Investimento e resultados. E, portanto, procura estabilidade nos países onde estão esses investimentos. Com essa ação toda de Trump, essa confusão que ele tem montado nesses dias, fica difícil alguém prever o que vai acontecer com as suas inversões em outros países. Fica ou não fica o imposto? Vai retalhar ou não vai? Quer dizer, a pessoa quer saber de ponta a ponta o que vai acontecer. Tem que ter previsibilidade. Previsibilidade. É preciso que investidores tenham estabilidade e previsão do que deve acontecer. O resto é acidente, mas com um governo que prima por confundir, fica difícil. Então você imagina que nesse instante os investidores estão dando uma brecada, estão dando uma freada, esperando que a situação se estabilize para voltar a investir. Não se sabe exatamente as consequências dessa taxação. Certamente o produto vai encarecer nos Estados Unidos. O Trump pensa que ele vai fazer com que esses produtos passem a ser fabricados ou voltem a ser fabricados nos Estados Unidos. Não é uma coisa tão simples assim. Os países, as indústrias, inclusive as americanas, que trabalham em outros países, têm já padrões fixados, fábricas difíceis de serem implantadas em pleno funcionamento. Não é assim que de um dia para outro as coisas mudam. Precisa ver também as conveniências das próprias empresas. Isso tudo pode resultar num aumento para o consumidor americano. E vai resultar num aumento, pelo menos no início, se der certo, para os americanos. Isso não é bom para o governo. Isso não é bom. Falou-se ontem numa recessão, o Trump voltou dizendo que não tem recessão. Quer dizer, a situação é uma situação confusa. Há vários tipos de previsões, mas num mundo tão sofisticado, com relações comerciais tão estabelecidas, mas sofisticadas, são visões que vêm se sobrepondo, avançando desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí vem o seu Trump com a sua cabeça de liquidificador, tentando mexer e, no fundo, imaginando que possa trazer vantagens para os Estados Unidos, o que muita gente, inclusive dentro dos Estados Unidos, contesta. Bom, frigir dos ovos. As coisas não estão claras, não se conhecem as consequências exatamente e não se sabe se o Trump manterá isso com todos os países e não se sabe se o Brasil vai conseguir negociar, como tem tentado até agora com os americanos,
um acordo que seja compensatório em relação ao que está acontecendo, ou que equilibre as relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil no que tange a essas tarifas. Bom, o governo, a ANAC, vê falta de segurança e proíbe a Voepass de operar. Demorou, né? Caiu, lembra aquele avião da Voepass aí nas proximidades de São Paulo? Morreram quase uma centena de pessoas. A ANAC impôs uma série de exigências e, aparentemente, a Voepass não conseguiu operar essas exigências, não conseguiu realizar o que a ANAC considerou. A ANAC botou gente lá dentro, que a ANAC considerou como exigências mínimas para que ela pudesse voar. Então, de repente, parou, ficou um pessoal preso em Fernando de Noronha, tem que acomodar todo mundo. Isso foi, de repente, as pessoas estavam... Eu não ficaria desesperado em ficar alguns dias presos em Fernando de Noronha. Telefona para o seu patrão e diz: olha, patrão, estou preso aqui, não tem avião. Em Fernando de Noronha, bom, aliás, já foi uma prisão, mas hoje é um paraíso. Bom, então, eu não tenho condições de afirmar, mas acho que demorou muito para cuidar dessa Voepass. Tem aqui uma foto, a televisão esgotou tudo isso. A polícia põe abaixo o luxuoso resort do tráfico. Esse tal de Peixão, que é o dono desse cenário paradisíaco no Caribe, como chama o Globo, ele é um líder da facção do Terceiro Comando Puro, TCP. Ele desmatou uma área, criou um lago artificial, piscina, coqueiros, e fica entre a comunidade de Vigário Geral e Parada de Lucas, perto da Avenida Brasil e da Linha Vermelha. Aí a polícia derrubou construções, etc, etc. Olha, isso estava construído numa área de proteção ambiental. Era totalmente ilegal. Por que o governo, por que a polícia demorou tanto tempo para pôr abaixo? Por quê? Ficou com medo? Ele construiu irregularmente. Numa área de proteção ambiental, a polícia, o governo do Rio esperou até agora, até o momento que sentiu propício para invadir a área e derrubar tudo que lá estava construído. É uma história bem estranha. Tinha máquinas. O cara é muito rico. O Peixão está desaparecido, né? Peixão segue foragido. Então, é de se estranhar, viu? É de se estranhar num lugar de tanta visibilidade. De duas uma, ou a polícia não quis, né? A polícia não quis, porque saber sabia, viu? Saber sabia. Todo mundo sabia, e claro que a polícia sabia também da existência desse resort do bandido. Ou então ficou com medo de entrar numa área sem autorização do tráfico, o que também acontece no Rio de Janeiro. Essa norma, vou chamar isso de norma, que vai se amalgamando, que vai se fortalecendo, que vai se tornando parte do dia a dia do brasileiro, precisa acabar, gente. Não tem que ter essa história de o tráfico permitir ou não a entrada das autoridades. Gente, isso tem que acabar de qualquer maneira. Tem que acabar. E não é com conversa mole para boi dormir,
não é reeducando, não é conversando, não é negociando com o tráfico. É preciso usar a mão forte do Estado, usar a mão forte do Estado que a Constituição e a democracia fornecem às polícias para que elas resolvam o Estado. Eu estou falando em usar força, em usar violência para desalojar esse pessoal. Não dá para você ficar esperando e procurar outras ações de caráter pacífico para resolver esse tipo de pendência. É preciso resolver isso de uma vez por todas e não ter um Estado bandido dentro do Estado legal. É preciso que se recuperem, de alguma maneira, usando a força. Já faz tempo que vem essa conversinha. Vamos instalar uma UPA, vamos instalar uma delegacia que a gente vai... Nada. As coisas vão avançando de modo que fica cada vez mais difícil a recuperação dessas áreas. Daqui a pouco eles gritam independência ou morte e criam um Estado ilegal independente. Aliás, já tem esse Estado ilegal independente. Agora, alguém tem que ter aquilo roxo e resolver esse problema. E não vejo mais nenhuma solução dessas de, vamos resolver, vamos chamar um padre, vamos... Nada. Tem que usar a força e a Constituição brasileira prevê isso e autoriza que a polícia use a força democrática para pôr fim. Não vai dar por fim em um dia, mas que dá para fazer e tem que fazer. Vai morrer gente? Vai. E agora? Não morre? Morre. Quer dizer, esses caras, além de tudo, guerreiam entre si. As pessoas ficam escondidas, né? Ontem as cenas que a televisão mostrou eram assustadoras. Começa um tiroteio, todo mundo desce atrás dos seus carros, se guarda atrás de caminhões. Que história é essa? Que país é esse? Não vamos acostumar, não vamos permitir isso. É dizer não para essa gente, não. Não com armas, não com soldados dispostos a resolver esse problema. A violência existe para ser usada e, mais ainda, democraticamente, como é esse caso. Política. Gleisi estreia buscando centrão e esfriando ânimos no PT. Ainda tentando aproximar relação com líderes partidários, ministra se dedicou a apagar incêndio de sua sucessão no PT, que virou crise pública. Tem duas crises, a nomeação dela e a repulsa ao candidato do Lula, que é o Edinho, à presidência do PT. O PT está dividido, está em crise, né? E a Gleisi teve um primeiro dia de boazinha. Será que ela mudou? Será que não é mais aquela Gleisi que era contra a política do governo, que fazia oposição dentro do governo? Não sei. Outra coisa importante que aconteceu na Europa e que nos diz historicamente respeito é que caiu o governo de Portugal. O governo português é parlamentarista, o presidente continua no seu lugar, mas o primeiro-ministro dançou, e dançou por uma razão chata. Montenegro, Luís Montenegro. Suspeita de favorecer empresa da família derruba a Premier. O parlamento derrubou o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, alvo de suspeitas de conflito de interesses. O país terá novas eleições em maio. Aí você refaz a base partidária, refaz ou mantém e escolhe o líder
do partido vencedor ou daquele que tem chances de estabelecer uma maioria para um novo governo, o que significa ter um novo primeiro-ministro. Tem outra coisa que foi eleição na Groenlândia. Groenlândia vai às urnas sob ecos do passado. É o globo. Território autônomo da Dinamarca, ilha no Ártico, que despertou cobiça de Trump, escolhe parlamento com maioria de partidos a favor da independência, movidos por ressentimentos envolvendo programas de contracepção forçada e adoção de crianças nativas. Quer dizer, foi sempre tratado como uma colônia, conseguiu aí um alto governo, relações exteriores e relações e economia com a Dinamarca. A Dinamarca diz que subsidia ainda a Groenlândia com metade dos seus gastos, defesa também é com a Groenlândia, não, é com a Dinamarca, enfim, não se vê uma situação clara de que a Groenlândia possa declarar a sua independência, porque eles também devem saber que, neste momento, a sobrevivência é difícil. E ainda tem essa complicação do presidente Trump querer a Groenlândia, que é geograficamente importante para ele sob o aspecto de defesa, e também porque tem um subsolo rico em minerais, em etc, etc, etc. Deixa eu ver alguma coisa que pode estar faltando no nosso noticiário. O governo Trump confirma a tarifa do aço sobre o Brasil, o pessoal está gritando isso. Ex-líder filipino que mandou exterminar traficantes é preso e vai a juízo em Haia, é o Duterte. Na guerra de Rodrigo Duterte, as drogas, policiais e milícias apoiados pelo Estado mataram milhares de 2016 a 2022. Olha, para o governo das Filipinas permitir a extradição dele, o julgamento, ele deve estar com problemas de fraqueza política dentro do seu país. Não é simplesmente assim que se entrega um ex-presidente da República. Ou então, o seu país vê culpas nele. Bom, pronto. Estou vendo que eu acho que o essencial eu já conversei com você nessa bruta confusão que o Trump está causando no mundo. Não vim para esclarecer, vim para confundir uma frase atual do Chacrinha. Vamos a quem tomou café, não é cafezinho, conosco. Braulio Judarte, você colocou ajudar-te ou Judarte? Ajudar-te. Vicente Tadeu, Djalma Bessa, Bruna Marvila, Augusto Smith, Edna Ariede, Maria Adelaide, Elcim Tintino, Jurema Miller, Rodrigo Gúnia, Roque Salles, Antônio Lima de Atlanta, é Atlanta nos Estados Unidos. Atlanta onde? Nos Estados Unidos. Rogério José do Pará, Luciano Limeira de São Paulo e Lena Pires de Salvador. Muito obrigado por estar conosco nesse cafezinho. Não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo cada vez mais e tenha um bom dia. Até amanhã.